Glória a Deus. Você está feliz aí? Aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Eu quero expressar a minha alegria de estar com vocês mais uma vez aqui no nosso campus, em Campo Grande, CG, como a gente chama, e também no online. Tem muita gente nos assistindo aí pelo online. Eu louvo a Deus. Eu tenho visto testemunhos de milagres, bênçãos que Deus tem feito. Até batismo, né, nós já temos através do campus online. Claro que ninguém se batiza online, né, não tem como, né, mas o pessoal veio aqui, se batizou aqui em CG, mas fruto do nosso culto online. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está nos assistindo, pela vida do pastor Paulo Negrão, que é o nosso pastor do culto da igreja, do campus online, né, e louvar a Deus por essa possibilidade de estarmos levando a Ilan, levando o que Deus tem feito aqui, em todos os lugares, né? Gente fora do Brasil, inclusive, se tornando membro da nossa igreja através do campus online. Vocês podem dar uma salva de palmas para eles aí? Eles estão te ouvindo aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Vocês sabem também, nós estamos com 2 novas igrejas já quase nascendo, né? Nos próximos 2 sábados vai ser algo especial. E vocês fazem parte disso, tanto você online quanto você aqui. Hoje nós vamos falar sobre não voltar ao Egito. Nós estamos falando o mês todo sobre Êxodo, estudando um pouco o livro de Êxodo. E, na verdade, essa série de fevereiro tem abençoado, a minha vida tem abençoado muitas pessoas. Todos os midweeks, que são os nossos cultos semanais, nós estamos estudando o livro de Êxodo e tem sido uma bênção. E aí, na verdade, eu vejo que a vida cristã, ela é marcada, às vezes, e quase sempre, por muitos problemas e muitas crises também. Muita gente acha, talvez, que ao vir para a igreja, ao se tornar membro da Ilan, né, ou ao servir Jesus, ao aceitar Jesus e ter uma vida única, exclusiva para Deus, tem gente que acha que os problemas vão acabar, tem gente que acha que a vida vai ficar mais fácil, tem gente que acha que vai poder deitar na rede, ficar esperando Deus fazer alguma coisa, só que isso eu sempre gosto de dizer que não é fé. Não é você ficar simplesmente deitado esperando Deus fazer aquilo que é para você fazer, você vai ver que isso não é fé, isso na verdade é superstição. Nós sabemos que quando Deus abriu o mar, por exemplo, fechou logo depois que o pessoal passou, o mar fechou. Alguém me perguntou, pastor, por que fechou o mar? Só para matar os inimigos? Eu falei, eu acho que mais do que isso é para o povo não voltar. Né? Porque se ficasse aberto, talvez tinha gente que ia tentar voltar atrás, desistir. Então, a vida com Deus, o próprio Jesus nos falou, nos instruiu que não seria tão fácil. Né? Tem um texto clássico que todos nós conhecemos, que está em João 16, versículo 33, que o próprio Jesus, né, ele diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, para ter paz só em Jesus, só com Jesus. Né? E aí ele continua, olha, neste mundo vocês terão aflições. Porém, né, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E eu já vi muita gente pregando, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, você vai vencer também. Tem gente até que acha que isso é continuação do versículo e não é. Né? Não é isso que Jesus está falando. Nós vamos vencer, nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar problemas. Às vezes vamos vencer, quase sempre vamos vencer, e às vezes não vamos vencer do jeito que a gente gostaria de vencer. Tem coisa que a gente simplesmente não entende. E mesmo sem entender algumas coisas, a gente continua amando a Deus, a gente continua servindo a Deus. Eu já tive algumas experiências que eu fiquei sem resposta, por exemplo. Eu lembro quando eu estava doente, rapidinho eu quero falar sobre isso, uma moça, uma senhora chegou para mim e falou, por que você foi curado? Eu estava numa igreja dando testemunho e eu estava falando da cura de um câncer, e ela falou, por que você foi curado e o meu filho morreu? Com o mesmo tipo de câncer. Como que eu vou responder isso? Né? Qual o tipo de resposta que você tem para esse tipo de coisa? Então, também em Lucas 9, nós vemos
no versículo 57 lá em diante, mostra para nós que aqueles que querem aprender, seguir a Jesus vão ter que lidar com algumas coisas difíceis, vão ter que carregar, né, os seus problemas, vão ter que carregar. Olha lá o que diz lá: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Versículo 58, Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Continua, por favor, Vando. 60 aí, se possível. Jesus lhes disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. 62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você vê que isso aqui é uma palavra dura, uma palavra direta. Eu acho que esse tipo de palavra não é todo mundo que tem a maturidade ou a força, a coragem de enfrentar. Mas, meu irmão, Deus não tem filhos favoritos, Ele tem filhos que fazem além do que outros filhos e recebem e vão além do que outros filhos, e aí você consegue ter intimidade com Deus. E eu quero crer que nós estamos construindo, ensinando, treinando um povo que vai avançar, um povo que vai vencer, um povo que foi escolhido por Deus, e você de fato vai tornando-se especialista em algumas áreas que Deus deixa você enfrentar problemas que, na verdade, você lá na frente vai ajudar alguém a passar por situações que você mesmo já passou. Então, eu quero te mostrar aqui algumas coisas, e às vezes nós ouvimos algumas mentiras de Satanás. Uma vez alguém chegou para mim: pastor, mas antes de ir para a igreja, parecia que a minha família era uma bênção, tudo dava certo, as coisas funcionavam, sabe, lá em casa tinha paz. E a pessoa falou isso para mim. Outra, eu anotei aqui, olha: foi só ir para a igreja, foi só servir a Deus que a minha vida financeira desmoronou. Eu olhei assim, mas será que é isso mesmo? Outra aqui, agora que eu sou de Jesus, meu namorado quer acabar comigo, quer terminar o meu relacionamento. Eu falei: será que o problema é Jesus? Será que o problema é servir a Deus? E aí eu vejo que diante dessas dúvidas, diante dessas ciladas que o próprio inimigo coloca na mente das pessoas, muitas pessoas querem voltar atrás, muitas pessoas querem desistir. Você imagina você sair de uma terra de escravidão, você sair de uma situação terrível, que nós vamos falar um pouco aqui, e você, quando sai, quando é liberto, quer voltar atrás. E aí eu pergunto para você, o que havia? Nós vamos mostrar para você, na verdade, o que havia no Egito. Eu coloquei aqui, número 1, escravidão. E eu fiquei pensando, como pode o povo querer voltar para a escravidão? Voltar para o Egito seria voltar para a escravidão. Eu quero ler Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25, e nós vamos te mostrar aqui algumas coisas. Olha o que diz lá no 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Ou seja, a Bíblia é clara aqui que a situação deles era de escravidão. A situação deles era terrível. E aí nós vemos que Deus ouve o clamor do seu povo, que estava sendo escravizado lá no Egito. Aquele povo
não era livre, tinha que se submeter a trabalhos forçados. Não pense você que era, se você acha que o seu trabalho é ruim, parece que tem hora eu sou um escravo aqui. Você não tem ideia o que é ser submetido a um trabalho forçado, e se não fizer, apanha, se não fizer, morre, se não fizer, não come, né? Era literalmente sofrimento. A base da pressão, do sofrimento, se submeter a trabalhos forçados que machucavam, que você talvez não quisesse fazer. E eles tinham então no Egito essa escravidão, essa vida opressora. A segunda coisa que eu anotei e eu mostro para você, eles tinham no Egito sofrimento. A escravidão, meu irmão, traz muito sofrimento para a pessoa. Hoje em dia eu costumo dizer que não fazem mais escravos, mas as pessoas fazem as outras pessoas escravas através das dívidas. Coisa terrível é isso. Não apenas a falta de liberdade. Ninguém de nós é escravo, ninguém de nós está preso, literalmente, atrás das grades. Mas eu vejo que um alto preço de se pagar para viver, de ter que correr atrás. Eu falo sempre que as pessoas fazem escravos através da dívida, é literalmente a pessoa vender uma coisa para pagar outra, ou pagar outra para comprar outra, e vender outra, e perder outra, e abrir mão, e não sabe por onde começar, uma vida de sofrimento, uma vida opressora, uma vida de escravidão e sofrimento. E nós vemos aqui em Êxodo 3, versículo 7, que eu quero ler também. Eu estou lendo alguns versículos que talvez já foram até lidos aqui durante o mês, mas vamos lá. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Tudo isso você vê que nós vemos aqui declarações que Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí eu te pergunto, o que causava esse sofrimento? Trabalhos forçados na época, mortes dos meninos, porque os meninos nasciam e eram mortos, matavam. Falta de liberdade, nós vemos, já falamos sobre isso. E aí, conversando com alguns amigos que têm ficado desanimados. Hoje mesmo recebi uma notícia que morreu um pastor, um homem de Deus grande, conhecido, e um amigo meu, que é discipulado por ele, me ligou chateado, falou: cara, eu quero parar, eu quero desistir, eu quero voltar atrás, eu não quero mais, sabe, eu estou de mal com Deus. E aí você pergunta: pastor, é normal, pode ficar de mal com Deus? E a gente tenta entender a situação que de fato não tem resposta. Alguém com um ministério consolidado, mais de 30 países, um homem novo de 41 anos, de repente morre, do nada, Covid, curado de um câncer, um tumor no cérebro, e morre de Covid. Vai entender um negócio desse? E aí esse meu amigo me perguntando por que Deus cura um tumor na cabeça e agora morre de Covid. São coisas de fato, meu irmão, que não dá para a gente entender de verdade. Mas você tem que tomar cuidado, você não pode deixar como se essas coisas vão dando brecha para que Satanás vá encontrando o seu caminhozinho sutil e derradeiro devagar para entrar onde ele quer e levar você a voltar atrás, você a desistir. E a palavra que define muito o Egito de muita gente é ilusão. E foi interessante que eu não tinha visto ainda o tema que eu tinha que pregar essa semana. Ficou um esboço livre para nós, mas ficou um tema, uma sugestão. E hoje, conversando com o pastor, ele falou: fica livre, você pode falar de Êxodo 3 até o 19. Eu, como assim, pastor? Êxodo 3, versículo 19? Não, do 3, capítulo 3 até o 19. Eu falei: não vou falar sobre tudo isso, pode ter certeza. Ele falou: não, eu sei que você não vai falar tudo isso, mas fica à vontade para levar o povo a entender que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter o desejo de voltar atrás. Meu irmão, eu fico vendo o crescimento da igreja, eu fico maravilhado, eu fico empolgado, 32 novos membros, glória a Deus, isso é motivo de celebração, isso é motivo de festa para nós. Mas faz uma conta comigo, se em 10 meses, 32 pessoas todo mês, e tornarem membro da igreja, se a igreja, vamos supor que tenha 500 membros, em 10 meses tem que ter 800, no mínimo.
mais 10 meses, mais 320, e aí a gente tem que crescer, tem que ampliar, tem que construir o novo templo, que a gente tem espaço aqui, e já tem até a planta, o projeto para construir, porque não vai caber, não tem como a gente fazer mais cultos, mesmo sem o espaçamento, porque quando você ganha as pessoas, e elas permanecem, elas entendem que elas não vão voltar atrás, que elas não vão ouvir o inimigo, que elas vão entender que lá atrás, por mais que o inimigo tente te enganar, era muito pior, gente. Era uma vida de ilusão. E aí eu fui perguntar a alguns amigos hoje, eu liguei para 4 pessoas que eu sei que não nasceram no evangelho como eu. Porque eu tive o privilégio, de nascer. Quando eu nasci, meus pais já eram pastores, missionários lá na fronteira com o Uruguai. Então, de fato, eu não sei o que é viver no deserto, no Egito. Eu não sei, de fato, o que é não servir a Deus. Sempre nasci, meus pais já eram pastores, e aí eu falo para você, e liguei para alguns amigos, conversei com eles, todos eles hoje são pastores, e eu falei, cara, o que é o Egito? O que as pessoas querem voltar às vezes? E ele falou, cara, é uma coisa impressionante. Um amigo meu falou, a ilusão é tanta, Tiago, que as pessoas, por mais que saibam que é horrível, que é coisa do diabo, é coisa que não vale a pena, as pessoas acabam querendo voltar. A falta de um Deus verdadeiro. Um falou para mim isso aí é o Egito. Você ter a carência, a falta, não tem um Deus verdadeiro para que você possa recorrer. Outro falou para mim, um pastor, um homem de Deus, liberto, graças a Deus, tem um centro de recuperação maravilhoso, mas ele já foi usuário de drogas, ele tem um passado, que foi um milagre tremendo, um homem de Deus. Eu não estou aqui para contar a história triste, mas ele falou, cara, era uma escravidão de drogas, de bebidas, coisa que você não tem ideia. Para mim, Egito é escravidão a drogas, a bebidas e a cigarro e todas as outras coisas que infelizmente eu passei pela minha vida. Falta de amor, de carinho, de respeito. E aí, meu irmão, eu li uma frase hoje que mexeu comigo, que diz assim, olha, o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Deus, você consegue fazer muita coisa. Eu vou repetir, o muito sem Deus é pouco demais, mas com Deus, mesmo com pouco, você consegue fazer muito. E é isso que a gente tem que ter na mente, é isso que a gente tem que trazer à nossa memória, meu irmão, para que nos dê esperança, para que a gente possa entender que vale a pena servir a Deus. E aí uma vez, a minha esposa está aqui, a Josi, eu conversei com ela sobre isso, eu estava na academia e surgiu um papo lá e um cara falou para mim assim, mas eu não entendo vocês, cara, eu admiro você, você é um homem de Deus, a Josi é uma mulher legal, uma mulher de Deus, eu admiro o casamento de vocês. Ele falou, cara, mas quer saber de uma coisa? Eu não sou crente só por uma coisa. Eu falei, por quê? Ele falou, só não vou para a igreja por causa de uma coisa. E eu falei, eu fiquei curioso, como vocês estão aí olhando para mim, curiosos, Ele falou, eu não consigo ter uma mulher só. E aí eu dei uma coçada assim na testa e na mesma hora eu respondi, aí que você se engana. Aí ele, pode ter mais de uma, Ele já ficou empolgado. Eu falei, não é questão de ter uma só, é questão de ter uma que é só tua. Você ser casado e ser fiel ao seu cônjuge, não é questão de ter um só, é questão de ter alguém que é só teu e que não deita com ninguém, que não dorme com ninguém, que não beija ninguém, que não faz sexo com ninguém. Eu falei, ou você pensa que essas meninas que saem com você, que toda semana você está com uma mulher, você acha que elas estão só com você? Eu falei, meu amigo, eu não entendo nada do mundo, eu não vivi nenhum dia nesse Egito, mas eu posso te garantir que elas não têm só você.
E você ser casado, ser um homem de Deus, fiel à sua mulher, não é ter uma mulher só, não é fazer sexo só com uma pessoa, é você saber que aquela pessoa é só tua, ninguém mais vai ter ela como ninguém mais vai me ter, e você entendeu que isso na verdade não é ruim, isso na verdade é ótimo, é exclusivo, foi Deus que criou e preparou para nós, meu irmão, para que a gente seja feliz no casamento, no matrimônio, mas é necessário a gente abrir mão de certas coisas, é necessário a gente entender que não vale a pena você pensar nem por um segundo sobre essa ilusão de voltar atrás. E aí eu quero mostrar para você algumas mais coisas aqui. O que Deus promete àqueles que aceitam abandonar o Egito de verdade? Em primeiro lugar, liberdade. Êxodo 3:8. Vamos lá, por favor. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Talvez você ouviu a tua vida toda outras versões que diz onde mana leite e mel. E aí muita gente não sabe nem o que é isso. O que é mana leite e mel? Onde há leite e mel com fartura, abundância, a vontade. A terra dos cananeus, dos hititas, e aí vem um monte de nome difícil lá, os amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Mas olha, vamos focar aqui na primeira parte. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa, abundante, vasta, onde há leite, mel, com fartura. Isso que Deus promete para nós. Ele nos tirou do Egito para viver essa vida, meu irmão, essa vida de liberdade, essa vida de fartura. Ah, pastor, mas eu não estou tendo tanta fartura assim. E eu te falo, meu irmão, não é melhor você às vezes estar em casa com quem você ama, comendo uma comida simples, um arroz com ovo, sei lá, se tiver uma batata palha, melhor ainda, né? E você está lá com a sua família, servindo a Deus, comendo abençoado. Que delícia, meu irmão. Eu já tive a oportunidade de viajar a tantos lugares e restaurantes e tantos lugares caros e famosos, e vou te falar que tem hora que dá vontade de ficar olhando o celular toda hora para ver a hora, meu Deus, esse almoço, esse jantar não acaba, eu estou doido para ir para casa, eu estou doido para pegar o avião e voar de volta para o Rio, voltar para casa, chegar lá na minha esposa está me esperando, né? Às vezes eu chego de surpresa na minha sogra, ela fica preocupada, ai Tiago, eu não fiz janta, eu não fiz almoço, minha sogra, tem arroz aí, tem ovo, glória a Deus, faz aí porque eu gosto e é bênção, é melhor, isso é fartura, não é só fartura do que você pensa. Eu não estou falando para você que ter vida com Deus é uma vida de necessidade, só de arroz com ovo, não é isso. O que eu estou falando é que é melhor arroz com ovo com Deus do que caviar, meu irmão, ou outras coisas que você vai estar com gente que quer a tua posição, roubar o seu lugar no trabalho, querer te dar uma rasteira, querer olhar para a tua mulher, sei lá, olhar para o teu carro e as pessoas não olham tipo, poxa, glória a Deus, um dia eu vou ter um carro como esse. Isso não tem problema nenhum. Você olhar para o carro de alguém, poxa, que carro bonito, eu quero um dia ter um carro desse, Deus vai me dar, amém. Mas o pior não é isso, o pior é que as pessoas olham e falam, eu quero esse carro. Sabe, as pessoas têm inveja. Pior do que querer o que você tem, elas acharem que você não deveria ter aquilo que Deus te deu. E é isso que a gente vive no Egito, é isso que as pessoas vivem no mundo, essa escravidão, mas com Deus não, liberdade, fartura. Vamos ler aí novamente o versículo 8 de Êxodo 3, que nós acabamos de ler. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui, ou seja, liberdade, para uma terra boa, vasta, onde há leite e mel com fartura. Nós vemos que a vida com Deus, para quem abandona o Egito e não quer voltar para lá, quem vai a caminho da terra que Deus prometeu, é uma vida de fartura, uma vida de abundância, uma vida de portas abertas, onde de fato você pode falar, olha Deus, eu quero, eu oro, eu peço para que o Senhor abra essa porta, mas se você sabe que se a porta não abre, Deus vai fazer alguma outra coisa, talvez não era aquilo que Ele tinha para você, para nós.
3, presença de Deus. Quem abandona de fato o Egito, não quer voltar para lá, vai receber presença de Deus. Porque lá mesmo nós vemos que Deus disse que Ele habitaria no meio do seu povo. E eles, na verdade, já estavam experimentando isso durante toda a jornada que o povo estava passando com Deus. Deus já estava protegendo eles, Deus já estava cobrindo a vida deles, livrando de tempestades, livrando de doenças, livrando do mal, livrando de situações. Você vê, por exemplo, na Bíblia, histórias fantásticas. Eu amo, por exemplo, a história de Moisés. O cara nasce numa época onde não podia nascer menino, para começar. Né? Você talvez conheça essa história, nem que seja da novela da Record. Mas você sabe que nasce o menino, a mãe dele esconde ele durante 3 meses. Um dia a menina, a irmã dele, Miriam, vai lá correndo, e aí Joquebede fala, vai lá, vê o que você consegue fazer. Ela faz um cesto, coloca ele no rio, e ele vai flutuando lá, até que a princesa acha Moisés. Ela acha aquele cesto, e ela começa a apaixonar na hora por ele. E ela fala, nossa, eu preciso de alguém para cuidar desse bebê. E aí a esperta, a irmã dele, na hora, ela fala, eu conheço uma mulher que vai cuidar dele melhor do que ninguém. Ah, é? Pode chamar ela. Ou seja, num momento onde os meninos eram mortos, onde ninguém queria ter um filho homem, aquela mulher, de repente, Joquebede, de um tempo para o outro, eu tenho certeza que foram 3 meses de agonia, foram 3 meses de desespero. Imagina se Moisés começasse a chorar. Não chora não. Vai, pega um paninho aí, abafa a boca dele, construindo aquele cesto. Imagina colocar o seu filho num cesto e ir na água sem rumo. Eu imagino o desespero daquela mulher. Mas, meu irmão, 3 meses depois, o que acontece? A princesa contrata ela para cuidar do próprio filho. Ou seja, não só ela era a única mulher que tinha um filho homem, ela ainda recebia um salário para cuidar do próprio filho. Deus tem o poder de reverter as situações, as coisas. Eu fico impressionado como que as coisas acontecem, sabe? Como que Deus faz, como que as coisas às vezes se encaixam. A gente não está conseguindo enxergar lá na frente, a gente não está conseguindo enxergar o fim do ano de 2021, que nós começamos e já estamos aí praticamente indo para a segunda metade de fevereiro, daqui a pouco é dezembro novamente. E como que pode, se você for parar para pensar, como que a gente venceu, como que a gente sobreviveu, como que a gente passou o ano de 2020, que foi tão difícil para muita gente, aliás, para todo mundo. Mas eu pergunto, meu irmão, eu queria caminhar para terminar essa palavra, te perguntando, o que de fato Deus tem prometido? Porque o povo, ele sai, do Egito, eles são libertos, e Deus, na verdade, prepara tudo para que eles possam ir à terra prometida. E eu quero te perguntar, o que é a tua terra prometida? O que Deus tem prometido talvez há muito tempo? E você está nesse caminho, nessa jornada. Como eu falei, não é fácil. Ninguém nunca te disse que seria, nem o próprio Jesus. Tem hora que a gente chora, tem hora que a gente questiona. Tem hora que a gente fica sem respostas, como eu fiquei hoje para o meu amigo. Eu pude apenas chorar com ele no telefone. Eu confesso que na hora nem orei por ele. Eu terminei a ligação, falei, poxa, eu devia ter feito uma oração. E aí ao mesmo tempo eu pensei, mas orar o quê? Falar o quê com Deus? É como você chega no enterro de alguém lá, alguém que perdeu um ente querido, e você vai falar o quê, meu irmão? Ah, descansou, né? Puxa, olha, parece que está dormindo, está sorrindo ele, né? As pessoas não têm o que falar e acabam falando besteira. As pessoas ficam sem saber, meus pêsames. Pô, a pessoa já está lá mal, triste, mais peso ainda. Fora o peso que ela já está, você bota o teu também. Eu tento chegar, dar um abraço, chorar junto, às vezes eu não falo nada. Fazer um carinho, dar um abraço, passar a mão no ombro, dar um abraço apertado de amigo. Olha, Deus é contigo, conta comigo, sei lá o que a gente fala numa hora dessa. Mas, meu irmão, a gente tem que entender
Deus tem prometido alguma coisa para nós. Deus está preparando algo para você? Não, já está preparado. Deus, na verdade, está preparando você. Eu sempre falo isso. Quase toda pregação eu falo isso, meu irmão. Na verdade, você está sendo preparado para o milagre que Deus já tem pronto. Deus já tem um milagre pronto. Quem não está pronto é você. E você está sendo preparado, na verdade. E preste atenção, uma coisa que Deus tem falado muito comigo essa semana, inclusive. Hoje eu estava com esse momento com o coração apertado. Confesso que eu fiquei triste. Cheguei em casa, contei para minha esposa, falei com ela. Sentei ali no sofá, meio que, sabe, vou tomar um banho, vou me arrumar, vou pregar lá em CG. Demora um pouquinho para chegar aqui. Eu sabia do horário, mas eu sentei ali no sofá. Chegou a escorrer umas lágrimas nos meus olhos. Mas louvado seja Deus, que hoje à tarde Ele falou comigo. E Deus falou para mim: Tiago, você só pode ter autoridade na área que você é capaz de dormir durante a tormenta. Você só tem autoridade em áreas que você é capaz de dormir no meio da tormenta. Mas você, pastor, como assim? E eu quero te lembra que Jesus, os discípulos passam por uma tempestade terrível. E eles ficam indignados porque eles, cadê Jesus? Cadê Jesus? E sabia que Jesus podia resolver o problema. E todo mundo acha que é um mar, né? Uma coisa louca. Eu fui a Israel, eu vi o lugar onde foi. É tipo uma lagoa, não é um mar gigantesco. É uma lagoa grande, não tem onda nenhuma. Mas quando Jesus fala, vamos passar lá para o outro lado, e de repente vem uma tempestade, não sei se era onda, o que era, porque não era mar. Mas eu sei que veio uma tempestade para derrubar, para virar o barco, para matar todo mundo. Eles ficam apavorados e vão acordar Jesus. O que você está fazendo aí, dormindo? E você pode olhar o texto. Eu queria que você até fizesse isso quando você chegar em casa. A Bíblia fala que Jesus pega uma almofada ou um travesseiro, dependendo da versão que você lê, e vai dormir. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, por que Jesus pegou um travesseiro ou uma almofada para dormir, se ele sabia que havia uma tempestade? E o Espírito Santo falou comigo, ele dormiu intencionalmente. Jesus não estava cochilando. Sabe, às vezes você chega do trabalho cansado, a sua esposa como a minha fala, vai tomar um banho. Aí você, não, calma aí, deixa eu sentar no sofá um pouquinho. Eu estou vendo aqui o jogo. E aí você começa a ver o jogo, começa a dormir, né? Ainda mais se seu time estiver na zona de rebaixamento, aí que você dorme mesmo, né? E aí você está lá cochilando, lá, vai tomar banho. Não, estou vendo o jogo. Mas vai tomar banho, você está cansado. Não, estou vendo o jogo. Você está lutando para não dormir. A gente chama isso talvez de cochilo, né? Agora, se você chega em casa, graças a Deus, hoje eu cheguei cedo, eu vou tomar meu banho, vou ligar o ventilador, o ar-condicionado, sei lá o que, e vou dormir, amanhã, às vezes eu falo para a Josi, amanhã eu vou dormir até eu acordar. E ela, óbvio, é claro, né? Não, o que eu estou falando é, por favor, deixa eu dormir. Não sei se vai ser 7, se vai ser 8, se vai ser 9, mas amanhã, graças a Deus, eu posso ficar um pouquinho mais na cama. Eu vou dormir. E às vezes, coitada, é ela que não dorme, porque eu vou dormir com tanta intenção de dormir que eu ronco e ela não dorme, né? É outro problema. Mas esse é o tipo de sono que Jesus teve, um sono intencional. Jesus não estava cochilando lá, vai tomar um banho, não estou vendo aqui, não. Ele pega o travesseiro, a sua almofada e vai dormir intencionalmente. Sabe por quê? A gente só tem autoridade sobre a área que a gente é capaz de dormir, cochilar e descansar em Deus. Pastor, então eu não tenho autoridade pelo problema que eu estou vivendo, porque eu estou preocupado, eu estou sem dormir, eu não sei o que fazer. Meu irmão, são nessas horas que você tem que se juntar a alguém. Você tem que se juntar a alguém através de um GT, através de um discipulado, através de um culto, um amigo que você faz aqui. Porque tem hora que eu já percebi isso. Deus tem me dado amigos tão especiais em Deus, que às vezes eles têm uma intimidade, uma profundidade tão incrível em Deus, que às vezes eles me ligam lá dos Estados Unidos, pastor Mark Dana, por exemplo. Tiago, tá tudo bem?
Tá tudo bem, pastor. Lá de Orlando o cara me ligou. Tá tudo bem, tem certeza? Sim, com certeza está tudo bem. Josi está bem? Sim, está tudo bem, a Josi está bem. E aí, como está a igreja? Como está o pastor filho? Está tudo bem, pastor. Mas está tudo bem mesmo? Sim, pastor, está tudo bem. Então por que o Espírito Santo mandou ligar para você e me falou que não está bem? E aí eu dei aquela engasgada. Meu irmão, se você não tem autoridade para dormir no meio do seu caos, experiência ainda nesse nível, você tem que caminhar com gente que tem. E você vai ver que pessoas vão se juntar a você. Isso é lindo sobre a igreja, a família de Deus aqui que nós temos. Pessoas vão vir desesperadas para você por certo problema. E você vai falar, não, faz isso. Sabe por quê? Que são áreas que você tem autoridade para instruir, para lidar, porque Deus já permitiu você passar por essa situação antes. E aí a própria palavra diz que um ao outro ajudou e falaram, olha, esforça-te, tenha de bom ânimo. É isso, esse é o segredo. Muitas pessoas, hoje mesmo eu perguntei para um monte de gente, e sabe a conclusão que eu cheguei? As pessoas querem voltar para o Egito, não é porque o Egito é melhor do que a terra prometida. As pessoas querem voltar para o Egito porque às vezes elas estão sozinhas. E sozinho você é vulnerável, meu. Sozinho você é vulnerável. Sozinho você é presa fácil. Eu vi um vídeo onde chegava um animal lá e ele era cercado por 3 leões. Nem sei que bicho era aquele, me fugiu aqui agora. Mas era com certeza um bicho que não podia vencer 3 leões. E os 3 leões começam a detonar e ele ia querer brigar com ele, jogar ele no chão, ia morder ele, matar ele para comer ele. E aí aquela briga, e de repente, meu irmão, chegam os seus amigos, uns 50 igual a ele. Todos eles mais frágeis que um leão. Todos eles são vencidos por um leão. Mas quando chega 50 contra um leão é diferente. Você é fraco, você não consegue, você está querendo desistir, você está querendo voltar atrás. Ah, meu irmão, é só você fazer uma ligação para a galera do teu GT. Eu conheço a nossa tropa, eu conheço o nosso time, eu conheço as nossas pessoas que Deus tem nos dado. Eles vão pegar você, nem que tem que botar nas costas e carregar, e vai falar, você sozinho não fica, você não vai voltar para o Egito, porque Deus te escolheu, e daqui a pouco é você que está carregando outra pessoa no teu ombro, e curando das feridas, e cuidando, e avançando para a glória de Deus, porque, meu irmão, nenhum de nós vai voltar para o Egito, nenhum de nós vai desistir, nenhum de nós vai voltar atrás. Deus tem uma terra prometida para nós. Avante, olhe para frente, traga à memória aquilo que te dá esperança, porque Deus é contigo, meu irmão. Glória a Deus. Vamos já encerrar. Mas Deus colocou isso no meu coração, não ande sozinho, não fique sozinho. Pensei hoje muito o que eu ia falar, e Deus falou comigo, você não parou até agora, você não desistiu até agora, porque você nunca ficou sozinho. E eu falei, é verdade, Senhor, é verdade. Todas as situações difíceis da minha vida que eu tive que passar até hoje, Deus me deu alguém, Deus me deu um amigo, Deus me deu um GT, uma célula, um pastor, um amigo, um colega que possa carregar, me levantar e falar, olha, Deus é com a gente, vamos embora, vamos encarar, você já venceu, vai vencer essa também. Deus é bom, Ele tem cuidado de nós. Amém?